Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Aline e nesse vídeo nós vamos bater um papo sobre as diferenças entre sonho e viagem astral. Tem algumas diferenças bem importantes que nós precisamos estar atentos. Todas as noites, tá? Esse é o primeiro ponto importante. Todas as noites, nós voltamos para o estado de consciência pura, em um lugar que nós vamos chamar de matriz de energia. É um lugar que simplesmente que está além da matriz de tempo. A matriz de tempo, nós temos passado, presente e futuro. Nós temos 15 dimensões. E esse lugar é bem diferente do que o nosso corpo físico está acostumado aqui. Esse conhecimento que eu estou passando para vocês é o conhecimento da ciência queilôntica. É um conhecimento que é antigo, mas é novo ao mesmo tempo. Para nós, nessa época que nós estamos vivendo, é como se fosse novo. Mas é um conhecimento bem antigo, assim, de muitos milênios atrás, tá? Então, nesse lugar que simplesmente por ser bem diferente que nós estamos habituados, nós não recordamos. É aquele momento do sonho, do sono, aliás, que nós não sonhamos. Que é como se tivesse um apagão, tá? E esse primeiro estágio, por assim dizer, tá? Uma forma de explicar, bem didático mesmo. Que isso pode ser em qualquer momento. Pode ser no início do sono, no meio, no final. Não tem uma regra. Esse estágio do sono, nós temos esse apagão por conta do nosso corpo físico. Vamos usar o exemplo do computador. Sabe aquele computador que nós usávamos lá nos anos 90? Eu sou dessa época. Que eram aqueles cubos. E era lento. Naquela época a gente usava a internet de escada, que era rara, era mais cara. Nossa, eu tinha que entrar de madrugada ou final de semana. Porque senão a conta de telefone é um absurdo. E o nosso corpo físico se assemelha àquele computador mais antigo. E quando nós vamos para esse lugar, que simplesmente é a matriz de energia, a frequência é tão elevada, mas tão elevada, que o nosso corpo físico não consegue rodar a programação. Não consegue perceber que estava em comunhão direta com a fonte, que é um lugar bem bonito. Então, por isso que nós não lembramos. Então, primeiro ponto, a solução para nós aproveitarmos melhor esse retorno à matriz de energia, que é o que nós vamos chamar de divino feminino. Pelo menos assim, tem como, com certo esforço interno, tem um trabalhinho interno a fazer, né, gente? Nós que estávamos trabalhando a espiritualidade já tem um tempo, nós colocamos os pezinhos no chão e falamos, poxa, não é tão rápido assim, requer um esforço, disciplina, e atenção e tal. Então, é possível você se perceber entrando nesse lugar, você sabe que você vai dar uma renovada nas suas energias. É um lugar de cura, um lugar de transmutação bem profundo. Então, tem como você aproveitar essa experiência de entrada e saída desse lugar, que você vai perceber como entrando num portal estelar, portão, Stargate, a mesma coisa. Então, a solução é trabalhar a nível espiritual e o corpo físico.
Porque a ciência keylógica nos ensina que nós já estamos dentro da fonte. Então, o corpo físico é um corpo espiritual também, só que mais denso. Aí nós vamos chamar de biologia. É só mesmo por termos didáticos. Porque a matéria também faz parte do todo, tá? Só que nós temos aqui um corpo que é finito. Nós não vamos ficar nessa forma para sempre. É um estágio. Nós passamos e vamos para outro estágio, vestir outro corpo, vai ficando cada vez mais sutil. Então, nós podemos trabalhar a evolução do corpo biológico. E essa evolução do corpo biológico que nós vamos trabalhar, tronco cerebral... Opa, peraí, eu coloquei no lugar errado aqui, tá, gente? Tronco cerebral é bem na base do cérebro, tronco cerebral, sistema límbico e lobo frontal, córtex pré-frontal. É importante nós trabalharmos essa parte do cérebro para ter caminhos neurais para resolução de problemas, de conflitos. Porque o tronco cerebral, o sistema límbico, é endurecido, é enrijecido. Assim, tem um bloqueio, sabe? Aquela coisa assim, aquela dureza de... A síndrome da Gabriela, sabe? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não tem jeito. Então, essa resistência, não querer mudar, não querer fazer diferente, não querer olhar para outras perspectivas, está relacionado ao tronco cerebral e sistema límbico. O córtex pré-frontal é quando nós nos abrimos para o novo. Nós precisamos dessa abertura para o novo para conseguir reconhecer esses campos mais sutis. Então, é praticamente a cura do ego ferido. O ego é importante, faz parte do processo de individuação, mas nós precisamos dessa diluição. É quando o ego fica no lugar de ajudante da alma. A alma é que guia o ego. Esse é um posicionamento legal. A alma direcionando, a alma orientando o ego. Aí fica surpreendente, tá? Então, abrir esses caminhos neurais, trabalhar o corpo físico, dormir bem, esse ter horário para dormir, fazer exercícios, tomar sol, dançar, cantar, enfim, você encontrar esse equilíbrio na matéria vai ajudar com o processo de expansão da consciência. E esse processo de evolução biológico vai ajudar a ter o discernimento dessa entrada na matriz de energia, que é um lugar não dimensionalizado, que simplesmente é. Ter a percepção quando nós estamos fazendo viagem astral. Aí, no caso da viagem astral, nós conseguimos nos locomover pelas dimensões, passar pelos portões, estar com pessoas, interagir, resolver conflitos, finalizar contratos espirituais, dá pra fazer um monte de coisa. E aí você tem essa percepção, opa, peraí, está mais lúcido, mais consciente. Então, basicamente, nós ficamos conscientes no corpo físico para ficarmos conscientes fora do corpo físico, em viagem astral. Viagem astral, esse nome astral, está relacionado à quarta dimensão, que é a mente astral. Está relacionado ao chakra cardíaco. Mas existem outras dimensões, outras mentes, outros tipos de viagem. No caso, você vai fazer uma viagem na quarta dimensão, a viagem astral. Aí quando você vai para a quinta dimensão, é uma viagem arquetípica, com corpo arquetípico. Então vai mudando esses nomes. Então nem sempre será com um invólucro astral, do corpo astral. Pode ser outros corpos, tá? São níveis do campo áurico. E quando nós fazemos viagem astral, pelo menos essa é a minha experiência. Quando nós vamos falar sobre espiritualidade, tem esse detalhe importante, porque eu não tenho toda a verdade. Eu tenho uma parte daquilo que eu experimento, eu percebo como algo ali que tá me ensinando alguma coisa. Até porque quando
eu recebo informações espirituais, logo vem uma confirmação. Essa confirmação vem através de várias formas. É uma confirmação que materializa, são outras pessoas que passaram pela mesma experiência, ou um sentir, tá? Eu não vou deixar aqui somente conectado a essa situação que vem externa, mas um sentir muito profundo, que é uma certeza, assim, que vem do coração. Quando eu faço viagem astral, assim, na maioria das vezes, grande maioria mesmo, eu me vejo saindo do corpo ou voltando para o corpo. E quando eu faço viagem astral, logo eu volto para o corpo, eu não fico muito tempo. Porque o nosso corpo, como eu estava falando, é mais lento. É uma máquina mais pesada. Então, se eu ficar muito tempo fazendo viagem astral, eu não consigo relembrar. E quando eu faço viagem astral, é porque tem um motivo, não é simplesmente para inflar o meu ego. É com o objetivo de resolver alguma coisa, aprender, ensinar, ajudar, ser ajudada, tem alguma coisa que vai fortalecer a minha alma, é para o crescimento. Então, terminei o que eu preciso fazer, volto pro corpo e eu sinto uma vibração muito forte no meu corpo físico, principalmente terceiro olho. É um chakra que fica assim muito ativo, ele vibra, tanto na saída quanto no retorno. Então fica meio que assim, não resta dúvidas, eu estava fora do corpo. E aí o que nos resta, né, depois que nós separamos esse momento de voltar à matriz de energia, a viagem astral, o que nos resta são sonhos lúcidos. Aquele sonho que você está vendo que algo está acontecendo, você está consciente daquele sonho e você consegue lembrar. Porque tem sonhos que são bem bagunçados, que são simplesmente sonhos, que você não lembra, você sabe que você sonhou, não tem significado, simplesmente você segue com o seu dia. Agora, o sonho lúcido, ele mexe com você. Ele pode mexer com o seu emocional, tanto de um jeito positivo, de um jeito que você fica feliz, você fala, nossa, resolveu alguma coisa, ou de um jeito que você percebe assim, poxa, tem alguma coisa que eu preciso ainda resolver. Então, o sonho lúcido tem um objetivo solucionar problemas mesmo. O nosso cérebro é programado para resolver conflitos. Então, aquilo que nós não conseguimos resolver lá na infância, por exemplo, ele vai ficar voltando naquela memória até resolver. E esse voltar à memória pode ser através de vários símbolos. Então, por exemplo, você tem uma questão com uma amiga de infância, uma criança. E aquilo te causou tanta dor que você não consegue ver a amiga. Então, o seu cérebro vai passar por etapas, você recuperar essa memória, e essa amiga vai aparecer em diversas formas. Ela pode aparecer como um animal, como uma outra pessoa. Ela vai aparecendo ali até você ter capacidade de olhar para aquela dor e superar. Então, aquela orientação, sabe, de você trabalhar o corpo biológico para lembrar quando você está entrando na matriz de energia, ou você está fazendo viagem astral, serve também para resolver essas questões que estão gravadas no seu subconsciente. Nós podemos chamar de criança interior ferida, nós podemos falar também de problemas no trabalho, em várias áreas, né, na área afetiva. Em resumo, pessoal, esse é um tema que requer autoconhecimento. E autoconhecimento precisa de tempo.
Às vezes nós queremos acelerar as coisas, mas não dá pra correr. Nós precisamos respeitar o nosso próprio ritmo e até compreender que existem camadas mais profundas que a nossa mente racional não consegue alcançar. Ainda, pelo menos, né? Que o trabalho é conectar as nossas mentes, o subconsciente, o emocional e o racional. Então é isso. Um beijo grande. Até a próxima aula. Tchau, tchau.